Boa noite a todos. Nós vamos dar início à apresentação do grupo 7. Os temas abordados aqui serão o poder familiar na legislação brasileira e, em seguida, direito processual internacional. O grupo é formado pelos alunos Bruna Dornelas, Carolina Gomes, Edilane Cabral e Everton de Araújo. O poder familiar está descrito no nosso Código Civil no artigo 1630. Apesar de não ter um consenso sobre a definição de poder familiar, pode-se entender de forma genérica como um conjunto de direitos e deveres exercido pelos pais em seus filhos, cabendo a eles exercer responsabilidade com a educação, a moral, afetiva, integridade física, psicológica e de subsistência. Lembrando que esse poder familiar ele deve ser exercido em igualdade de condições entre os pais, conforme o artigo 21 do ECA. O próprio artigo 1630 prevê que os pais vão exercer o poder familiar perante os seus filhos enquanto menores de idade. O poder familiar ele não pode ser confundido com guarda. O poder familiar ele decorre da filiação. Já a guarda é um poder decisório e ela pode ser tanto unilateral quanto compartilhada. E não se perde o poder familiar em face de uma dissolução da sociedade conjugal. Trata-se de um poder irrenunciável, intransferível e inalienável. E ele só vai extinguir com a morte dos genitores ou do próprio filho, com a maioridade, com a emancipação, a adoção ou uma decisão judicial, conforme o artigo 1635 do Código Civil. Caso os genitores realizem práticas reiteradas de abuso em relação aos seus filhos, o poder familiar pode ser suspenso temporariamente. As ocasiões em que a suspensão do poder familiar estão descritas no artigo 1634 e a previsão da suspensão está descrita no artigo 1637. Outra situação que pode ocorrer a suspensão do poder familiar é se um dos genitores tiver sido condenado com pena superior a 2 anos, com sentença irrecorrível. Desta forma, a perda do poder familiar irá acontecer nos termos do artigo 1638, havendo o castigo imoderado, o abandono, atos contrários à moral ou em função de uma decisão judicial, como, por exemplo, quando o genitor pratica crimes como homicídio, feminicídio, crime doloso envolvendo violência doméstica. Nesse sentido, caso um menor de idade queira realizar uma viagem para o exterior, ele dependerá de autorização de ambos os pais, não bastando exercer a guarda unilateral, pois se trata de um atributo do poder familiar. Já a segunda etapa do trabalho consiste no direito internacional. Entende-se por jurisdição internacional como sendo fruto da soberania do Estado e, por consequência, deve ser exercida dentro do seu território, seja no âmbito do executivo, do legislativo ou do judiciário. No direito internacional, o conceito de jurisdição assume um significado mais amplo se a gente comparar com o direito processual. Vale ressaltar que, após a Segunda Guerra Mundial, houve uma necessidade de estabelecer diretrizes diplomáticas, sendo que as principais ocorreram em 1961, com a Convenção Diplomática de Viena, e em 63, com a Convenção sobre as Relações Consulares, todas elas incorporadas pelo direito brasileiro e as quais tratam do rol de garantias aos agentes de missões diplomáticas e consulares. Em se tratando de imunidade de jurisdição, um Estado não pode unilateralmente julgar um segundo Estado com base em suas próprias regras. Em se tratando das fontes da competência internacional, vale ressaltar que, por se tratar da sua soberania própria, cada país, através das suas normas internas, estabelece a sua competência internacional. Esse princípio é conhecido como princípio da territorialidade. Cada Estado escolhe os critérios que lhe pareçam mais adequados para delimitar a sua competência internacional e de suas autoridades jurisdicionais. No âmbito internacional, o conflito de jurisdição ele pode ser resolvido através de tratados internacionais ou até mesmo de princípios. Esses princípios eles servem como diretrizes, tanto no momento da elaboração das regras, como também para auxiliar o julgador, na construção da sua interpretação normativa. As normas de competência internacional no direito brasileiro se encontram basicamente nos artigos 88 a 90 do novo Código de Processo Civil.
Já a cooperação internacional é um modo formal de solicitar ao outro país alguma medida judicial ou mesmo investigativa ou administrativa necessária para um caso concreto em andamento. Ou seja, um Estado vai pedir ao outro que execute a sua decisão ou que ele mesmo profira uma decisão sobre o próprio litígio que tem lugar em seu território. Lembrando que a questão de cooperação jurídica internacional está prevista nos artigos 26 e 27 do novo Código de Processo Civil e existem alguns desmembramentos, da cooperação jurídica, que são os auxílios. O auxílio ele pode ser direto, quando não se trata de um cumprimento de uma decisão estrangeira, ou seja, não teve uma decisão judicial de um país estrangeiro, e o auxílio indireto, que pode ser feito através de cartas rogatórias e homologação de uma sentença estrangeira já proferida por aquele país.